Fala pessoal, tudo bem? Com vocês aqui o professor Alexandre Sugimoto. Vou ministrar essa disciplina de álgebra linear, né? Então espero que desejo a todos um excelente, um ótimo estudo, né? Contem comigo, eu estarei presente lá na sala do café para dar todo o apoio necessário. Temos também a nossa equipe de mediadores que estarão presentes ali tanto no chat como na sala do café, né? Então vamos lá, é a nossa última disciplina para fechar o ano com chave de ouro. Hoje eu vou apresentar um pouquinho da álgebra linear, né? E vou falar de um número chamado determinante, né? Acho que todos já ouviram falar, ou a maioria, né? Já ouviram falar desse tal de determinante, né? Para que serve esse número? Por que inventaram esse número? Na verdade, assim, o que é bem bacana, não vou entrar em detalhes da história aqui, né? Claro, mas assim, de forma resumida, o determinante, ele nasce, né? Você está estudando física, ali, fazendo uma teoria, ele apareceu. Você estava fazendo um estudo ali de sistema de equações lineares, surge um número que a gente coincidentemente nós demos o nome de determinante, mas ele em várias ciências, né, seja na informática, nas engenharias, ele aparece, digamos, meio que naturalmente, né, esse número chamado de determinante associado a uma tabela numérica, que é uma matriz, beleza? Então vamos falar determinante associado a uma tabela numérica, que é uma matriz, beleza? Então vamos falar um pouquinho de determinante, tá? Então a nossa disciplina é álgebra linear, né, e um dos conteúdos é o determinante, beleza? Então o que é o determinante? O determinante ele é uma função, professor. Sim, a gente está acostumado com aquela função que pega o número, associa a outro, mas na verdade o determinante é uma função que pega, neste caso aqui, uma tabela numérica e associa o número real, né? Então, determinante é uma função que associa uma tabela numérica quadrada a um número real, ok? Bom, outra coisa, na história, né, diferentes matemáticos em diferentes épocas e regiões, né, descobriram o tal do determinante. Então, fazendo estudos, né, de várias teorias, mas de um modo geral, a gente começa sempre falando assim, matemáticos estudando sistema de equações lineares, tentando resolver sistema de equações lineares, perceberam que fazer um estudo de um sistema de equações lineares, eles poderiam recorrer a um número chamado de determinante, tá? Então, assim, em países diferentes, em épocas diferentes, todos chegaram a um denominador comum, que era o seguinte: existe um número associado a uma matriz quadrada, um sistema quadrado, que ajuda a gente resolver ou decidir se ele tem ou não tem uma solução, tá? Então, sistema de equações lineares, né, com determinante não nulo, né? Então, se eu tenho um sistema e uma matriz associada a ela, e o determinante é não nulo, a gente já garante que ele tem uma única solução, e a gente pode correr atrás dessa solução. Então, o determinante ajuda a gente, né, ir em busca de uma solução, né? Se ele deu diferente de zero, ótimo, ele tem solução. Se eu tenho uma matriz quadrada e o determinante é não nulo também, diferente de zero, então ele admite uma matriz chamada de matriz inversa. Depois, lá nas aulas conceituais, eu abordo melhor o que é essa uma matriz inversa, né? Mas enfim, se o determinante é diferente de zero, a gente pode ir atrás da matriz. Porque se for zero, não é aqui que a gente calcular uma matriz se ela nem existe. Então, mas se a gente calcular o determinante, né, da matriz e der diferente de zero, então isso garante a existência da matriz inversa, certo? Bom, na geometria analítica, GA, eu coloquei GA, vocês vão ver no que vem também, que na geometria analítica, né, a gente usa o determinante para calcular o tal do produto vetorial, né, que na verdade é um produto simbólico, é um determinante simbólico, né, que ele resulta num outro vetor, né, dois vetores cujo resultado da multiplicação chamado de produto vetorial é um terceiro vetor. Então, na geometria analítica também, o determinante ajuda a gente a fazer cálculo de volume, né? Então, a gente pode calcular o volume de um prisma, de um paralelepípedo, de uma pirâmide, né? A gente divide. E a gente também consegue decidir se o conjunto lá na geometria analítica é LI ou LD. E a gente vai utilizar esse conceito também, né, aqui na álgebra linear, conjuntos LI e LD. Ok? Bom, os determinantes têm uma estrutura algébrica bem interessante, pessoal. Então é muito bacana fazer um estudo dos determinantes, dessas propriedades, né, da estrutura algébrica deles. Por quê? Uma vez que você conhece, né, a estrutura, as propriedades dos determinantes, você consegue economizar tempo, né? Às vezes só de você olhar, olha, essa coluna é múltipla dessa, então fechou. Determinante igual a zero, né? Então se a gente permuta, né, duas colunas ou duas linhas, a gente tem um resultado ali, sem ter que calcular nada, né? Então as propriedades é sempre importante para nós matemáticos ter o conhecimento dessas propriedades envolvendo os determinantes. Então, uma estrutura bem bacana para a gente conhecer. E a gente fecha a unidade do nosso livro com polinômio característico, né?
Então lá na última unidade a gente vai fazer um estudo dos autovetores e autovalores, né? E para obter esses autovalores e autovetores a gente recorre no tal de um polinômio característico. Na verdade ele por definição é o determinante, né? De uma, associado a uma matriz ali, que depois eu falo com mais carinho para vocês, beleza? E agora eu vou falar alguns nomes aqui de alguns matemáticos, né, que entraram aqui para a história. Claro, eu não vou conseguir colocar todos, mas para a gente só já ir colocando na memória de vocês. Então, registros históricos, né? Então, começa assim, na China, a gente data de século III a.C., já tem registro, né, de estudos dos determinantes, né? No Japão aqui, Seiki Takazu também fez um estudo relacionado ao sistema e caiu no estudo dos determinantes. Já na Europa, agora a gente vê os nomes mais conhecidos, né? Tem um tal de Cramer, né, que existe, né, inclusive uma regra que leva o nome de regra de Cramer, né? Então, para a gente calcular o determinante, né, para achar a solução do sistema, né? Transvedelmonte também tem umas propriedades também para cálculo de determinante. Temos aqui Laplace, né, desenvolvimento de Laplace, né? Então, ele também fez um estudo ali para nós ali também, deixou uma grande colaboração para nós. Lagrange, tem o teorema de Lagrange também, né, que vocês vão ver lá em cálculo 2, né. Gauss também dispensa comentários, né, acho que Gauss é um dos maiores matemáticos, né, que estudou números complexos, até análise mais complexa, mas enfim. Binet e Cauchy também é um dos grandes matemáticos. Jacob vocês vão ver lá em cálculo 2 também tem uma tal de uma matriz jacobiana, né, e Hess também, a tal da hessiana que vocês vão ver em cálculo 2. Então eu coloquei alguns nomes aqui, né, que contribuíram de alguma forma ou de outra, mas que fazendo um estudo, né, da matemática, viram a necessidade de usar o tal de uma matriz, e na verdade mais que a matriz sim, o número associado a ela, que é o tal do determinante. Belezinha? Tudo bem? Então aqui fica apresentado para vocês, né, o tal do determinante, que como eu comentei no início da minha fala, que você for, dependente do que você for estudar matemática e física, esse número ele vai aparecer de forma, digamos, natural, que é o tal do determinante. Ok? Então, pessoal, abraço a todos. Contem comigo, estarei lá na sala do café, tá? Então, temos nossa equipe de mediadores. Desejo a todos sucesso nessa última disciplina deste ano do módulo 54. Abraço a todos.